Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E é claro, nenhum torcedor vascaíno feliz nessa tarde de segunda-feira. Ontem o empate acabou afastando ainda mais o Vasco de retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro nessa próxima temporada, né? O Vasco atualmente se encontra a 7 pontos do G4, na 9ª colocação. Em caso de vitória do CRB, essa distância pode aumentar para 10 pontos. E é claro, fica ainda mais difícil o sonho de estar na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Porém, o que realmente mais marcou, né, essa partida de ontem, além de ter uma transmissão muito ruim por parte da emissora, é claro, o VAR. Mais uma vez o VAR indo contra o Vasco. Mais uma vez o VAR sendo completamente decisivo numa partida do nosso time. E é inacreditável que nada acontece, porque realmente foi um erro. E eu vou mostrar para vocês hoje o porquê foi um erro. Eu estive na partida ontem, eu vi o lance, eu não vi mão nesse lance. E além de tudo, mesmo se realmente tivesse ocorrido a mão, não era para ter marcado. E sabe por quê? Porque tem uma nova regra. E a nova regra diz que ali foi lance normal. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Falar sobre esse erro do Rodolfo Toschi Marques, árbitro que estava no comando da cabine do VAR. Mesmo assim, com a utilização do árbitro de vídeo, com tudo nas mãos, o Vasco segue sendo prejudicado. É completamente inacreditável o que a CBF está fazendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente vai falar sobre isso, falar também sobre tudo o que aconteceu nessa partida de ontem, falar sobre diretoria, falar sobre Nenê, falar sobre Fernando Diniz, tudo sobre o Vasco da Gama no vídeo de hoje. E é claro, se você está chegando aqui, torcedor, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está aí, ainda acredita no acesso do Vasco da Gama? O Vasco precisa vencer 10 das próximas 13 partidas. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você ainda acredita no acesso à primeira divisão, e é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ajude esse canal que ele possa crescer cada vez mais e a sua ajuda é essencial para esse crescimento. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Como eu falei lá no início do vídeo, tá passando aí também para vocês a tabela da segunda divisão. O Vasco se encontra na 9ª colocação, com o empate de ontem acabou subindo, né, uma posição, acabou também diminuindo ali a distância para o G4, distância que era de 8 agora está de 7 pontos, né? Porém o CRB ainda joga e todos os outros times, pois ontem a rodada se iniciou com o Vasco Cruzeiro. Somente essas duas equipes jogaram. As outras 18 equipes ainda irão jogar durante essa semana e essa distância que é de 8 pode aumentar, que é de 7, aliás, pode aumentar ainda mais. Então é uma situação muito delicada. O Vasco precisa de 10 vitórias em 13 partidas. É realmente histórico caso o Vasco venha conseguir esse acesso à primeira divisão. Iria sim entrar para a história esse acesso. Iria sim parar, né? Iria realmente depender muito do Diniz, muito do Nenê, muito do compromisso, da confiança desses jogadores para conseguir levar o Vasco à primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Faltam aí 31 pontos para o Vasco ganhar e garantir esse acesso. E para vocês terem noção, o Vasco já deixou de ganhar 9 pontos em vitórias que praticamente estavam garantidas. É claro, nessas duas últimas partidas, né, contra o CRB e contra o Cruzeiro, que os gols do adversário saíram aos 46 contra o CRB e aos 49 do segundo tempo contra o Cruzeiro, e além dessas outras, como por exemplo contra o Londrina, uma derrota que o Vasco sofreu em São Januário, que o gol do Londrina também saiu no final da partida, e também contra o Brasil de Pelotas, onde o Vasco também em casa sofreu um empate no finalzinho do jogo. Ou seja, 9 pontos já foram perdidos por gols que saíram no final da partida. É completamente inacreditável essas coisas que vem acontecendo com o Vasco. O Vasco, que em 25 partidas durante essa Série B venceu apenas 9 jogos e agora tem que vencer 10 em 13 partidas. Ou seja, o Vasco precisa ter um aproveitamento muito superior do que já teve durante, né, essa Série B do Campeonato Brasileiro. É claro, se você me perguntar se eu estou confiante, não estou confiante, mas ainda tem aquela porcentagem de acreditar. Porque o Fernando Diniz chegou, o Nenê chegou. Eu acompanhei muito esses dois últimos jogos do Vasco. Contra o CRB eu vi o jogo todo, contra o Cruzeiro eu estava no estádio e o Vasco está jogando bem. Esse é o grande problema e é isso que ainda faz o torcedor acreditar um pouco. Porque com a chegada do Fernando Diniz, o Vasco começou a jogar bola. O Vasco começou a mandar nas partidas. Ontem, no primeiro tempo, foi todo do Vasco. O Cruzeiro nem sequer chegou ao gol do Vasco da Gama. Porém, o grande problema é que quando o adversário chega no gol do Vasco, a gente tem um goleiro que é muito limitado. O Vanderlei é muito limitado. Tá passando aí lances para vocês do gol que o Vasco tomou.
E na minha opinião, isso é bola completamente defensável. A bola aí realmente está na mão do Vanderlei. Se ele estica um pouquinho mais o braço, se ele tem um pouquinho mais de vigor físico, se ele não tem já os seus 37 anos, ele pegaria fácil essa bola. Porém, a gente trouxe um goleiro completamente com uma idade avançada, um goleiro que era reserva do Paulo Vitor no Grêmio, um goleiro que não teve espaço ali no Grêmio em nenhum momento, um goleiro que não sabe jogar com os pés, um goleiro que embaixo das traves não tem qualidade e um goleiro que principalmente está sem confiança. Então, na minha opinião, não tem mais condições do Vanderlei ser goleiro do Vasco da Gama. Esse erro em diversas outras partidas fazem com que ele não seja mais titular da posição. Fazem com que, se a gente quer um acesso, coloque o Vanderlei no banco. Porque realmente esse erro que ele sofreu ontem, esse gol que ele sofreu ontem, aliás, aos 49 do segundo tempo, para mim não tem mais condições dele ser titular do gol do Gigante da Colina. Um gol que já teve Martins Silva, um gol que já teve Carlos Germano, um gol que já teve Elton Barbosa. Não pode ter Vanderlei embaixo das traves. É realmente uma situação complicada e esse, na minha opinião, é um dos grandes motivos para a gente estar nessa situação. Um goleiro que não tem condições de ser titular do nosso clube. É realmente uma situação muito complicada e o Fernando Miguel e o próprio Martins Silva foram muito questionados pelo torcedor por muito menos. Muito menos o Fernando Miguel era criticado pela torcida nessa última temporada. E mesmo assim, o Vasco, né, tendo um goleiro fraco, tendo aí um time que realmente não tem uma grande condição de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, um elenco limitado, conseguiu até os 49 minutos do segundo tempo essa vitória. Porém, mais uma vez, com o VAR, acabou sendo prejudicado. O lance vai passar aí para vocês enquanto eu estou falando, um lance filmado do próprio estádio, né? Eu não vou parar aqui para mostrar o lance, né? Para a gente deixar correr. E agora, nesse momento, está aparecendo aí o Peck seguindo com o lance, né? E, na minha opinião, essa bola não bateu na mão do Peck. Porém, caso realmente venha a ter batido, o que acontece, rapaziada? A nova regra diz o seguinte, que a partir do 1º de julho, a partir do dia 1º de julho, né, diz que houve uma mudança, né, nas regras ali da CBF com relação à arbitragem, e essa nova regra diz que um toque acidental na mão ou no braço que leva um companheiro da equipe a marcar um gol ou a ter a oportunidade de fazer um gol não será mais considerado uma infração. E ainda mais, né, esse lance aí, no caso do Gabriel Peck, esse lance que a bola acabou, infelizmente, encostando ou não encostando na mão do Gabriel Peck, era lance de interpretação. Esse lance nunca, jamais poderia ter sido anulado diretamente pelo VAR. Eu vi direto do estádio, vocês acabaram por conta de um erro de transmissão não vendo qual foi a atitude do juiz, mas o juiz não viu na cabine do VAR. O juiz simplesmente ouviu o VAR ali no seu ponto que ele tem, né, realmente no microfone, no fone, e acabou marcando a decisão do árbitro de vídeo. Isso é lance interpretativo. Isso é lance de que o próprio árbitro tem que ir à cabine do VAR e ver, tomar a decisão ele mesmo, se foi ou não mão. Porém, ele não quis fazer isso. Ele quis seguir ali a interpretação do Rodolfo Toschi Marques, árbitro que estava comandando o VAR nessa partida. Ontem, inclusive, no jogo entre Flamengo e Grêmio, teve um lance muito parecido, né? Um lance ali no final da partida, onde o zagueiro do Flamengo acabou colocando a mão na bola de forma nítida, sendo, é claro, pênalti para o Grêmio, mas o juiz foi no árbitro de vídeo, o juiz foi no VAR, o árbitro foi no VAR para tomar a sua decisão. E ontem, simplesmente, o árbitro nem sequer foi ao VAR, quis tomar a decisão diretamente ali do juiz que estava no árbitro de vídeo e acabou anulando um gol que garantiria, claro, a vitória do Vasco aos 49 minutos do segundo tempo. Ali um gol do Daniel Amorim, inclusive um golaço, sempre que entra muito bem, e mais uma vez o Vasco sendo prejudicado, isso deve ser sim falado. O Vasco mais uma partida foi prejudicado pelo árbitro de vídeo, foi prejudicado pelo uso do VAR, isso é completamente inacreditável. Até quando o nosso clube vai seguir sendo prejudicado por um aparelho que veio para beneficiar, um aparelho que veio para dar igualdade ao futebol, porém no Brasil não consegue dar igualdade para o futebol, muito pelo contrário, o Vasco segue sendo prejudicado pelo árbitro de vídeo. Nós, torcedores vascaínos, não aguentamos mais. Essa não é a primeira, não foi a segunda e nem vai ser a última vez que o nosso clube vai ser prejudicado. Enquanto o Vasco não é respeitado dentro dos muros de São Januário, fora dele não será. E ontem, inclusive, falando em árbitro de vídeo, né, a gente foi prejudicado, isso é fato, eu já mostrei para vocês
Mostrei o lance e mesmo que se fosse mão, o árbitro deveria ir na cabine e deveria ir ali ao VAR, né, para realmente tomar uma decisão ele próprio, não seguir a decisão ali que vem de cima, que vem do próprio Rodolfo Toschi Marques, que estava no comando do VAR. Além disso tudo, o torcedor ontem em São Januário foi muito desrespeitado. Eu fui na partida? Sim, eu fui no jogo. Eu tava com saudade de ver o Vasco em campo. Inclusive, eu ainda tô vendo se vou soltar um vlog para vocês verem como foi esse dia do Vasco da Gama lá em São Januário. Porém, além disso tudo, os preços abusivos de R$250, os seguranças ali totalmente opressivos ao torcedor, sim, essa é a palavra. A gente não tinha liberdade de circular praticamente ali nos ambientes da Social de São Januário, a gente não poderia chegar perto do campo, os seguranças ali sempre chegando junto do torcedor, e realmente um clima muito ruim, um clima de medo por parte dos seguranças, um clima de que a qualquer momento alguma coisa poderia acontecer, alguma confusão poderia ser iniciada. Então realmente, rapaziada, um público que era liberado 1.000, teve somente 300 e poucos torcedores em São Januário, por conta dos altos valores do ingresso, por conta de uma diretoria que até o momento não passou credibilidade para o torcedor vascaíno. Então, de fato, é uma situação muito complicada. Eu volto a repetir o que eu venho falando dos meus últimos vídeos. Enquanto a diretoria e o torcedor, enquanto o Vasco e o torcedor não remarem para o mesmo lado, não estiverem juntos, o Vasco não vai ser o Vasco. O Vasco sempre foi conhecido por ser um clube que andou do lado do seu torcedor. Enquanto esses caminhos estiverem opostos, nada vai dar certo dentro do nosso clube. Essa é a grande verdade, infelizmente. Mas vamos lá, vamos seguir. E agora eu quero falar, é claro, sobre o Nenê. O Nenê que ontem jogou muita bola. Se vocês que estavam aí vendo de casa, assistindo através da transmissão ao vivo, já acharam que o Nenê jogou bola? Quem estava do estádio viu outra partida, porque isso é normal. Realmente vê como o Nenê é diferenciado, vê a movimentação do jogador em campo e vê como o jogador é importante, pois as duas últimas partidas, né, contra o CRB e contra o Cruzeiro, a estreia do Nenê e o retorno do Nenê a São Januário, né, viram como o atleta é importante, pois a partir do momento que o Nenê sai da partida, o Vasco cai de produção da maneira completamente nítida. É claro que o Vasco cai de produção com a saída, né, do Nenê do campo. É um jogador importante, é um jogador diferenciado e realmente comprova isso através das estatísticas. Porque para vocês terem noção, o Nenê ontem foi aí um jogador que com 2 partidas já fez o seu primeiro gol, deu 5 passes decisivos, duas grandes chances criadas, deu 3 chutes, sendo 2 no gol, de 14 duelos venceu 11, sofreu 8 faltas e tem uma nota de 7,85 nesse retorno ao Vasco. Um jogador de 40 anos que comanda no meio-campo da nossa equipe. E falo mais, se tivesse o Nenê desde o início dessa temporada, o Vasco conseguiria já estar entre os 4 primeiros colocados da segunda divisão. E ontem o Nenê chegou com esse gol a ser um dos 50 maiores artilheiros da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E se realmente ele não é ídolo, eu não sei o que significa ser um ídolo do clube. Um jogador que deixou de ganhar R$300 mil para ganhar muito menos e jogar uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama. Um atleta que realmente demonstra ser muito importante. E é claro, se a gente ainda acredita no acesso, vai partir dos pés dele. Vai partir também pelo Fernando Diniz, um treinador que chegou e já mudou o astral, já mudou o clima e demonstra que com ele, realmente, um acesso, mesmo que longe, distante, pode ainda acontecer. Um treinador que está motivando esse elenco, um treinador que está fazendo o Vasco jogar de uma maneira completamente diferente. O Vasco jogou bola ontem, isso é inegável. A gente não pode chegar aqui e falar que o Vasco foi mal na partida, porque não foi. O Vasco conseguiu dominar o Cruzeiro durante ali a primeira etapa. O Vasco conseguiu dominar o Cruzeiro até ali o meio do segundo tempo. A partir dos 30 minutos, realmente, o Cruzeiro foi mais pra cima, porque estava buscando um resultado positivo. E o Vasco, mesmo assim, no contra-ataque, ainda conseguiu fazer o gol. Ou seja, o Fernando Diniz deu uma nova cara a essa equipe. E é claro, se realmente um acesso ainda é possível de acontecer, mesmo que seja apenas de 5%, vai partir ali tanto da ideia de jogo do Fernando Diniz, quanto ali do Nenê, e é claro, desse homem que está aí atrás, que a gente espera que possa ser decisivo, que é o Germancano, o jogador aí que realmente tem o seu diferencial, e ontem, mais uma vez, também jogou muita bola. Infelizmente, a bola não chegou, a única bola que chegou, ele conseguiu colocar na trave, e foi o lance, né, que acabou resultando no gol do Nenê, no rebote, mas a gente espera que o Vasco possa conseguir o acesso. Vai ser difícil, torcedor, muito, claro, sem dúvida nenhuma, mas enquanto houver 1% de esperança, a gente tem 99% de fé que isso possa acontecer, e é claro, a gente vai estar torcendo. Eu, infelizmente, não consigo acreditar muito, mas até o final a gente vai torcer para que o Vasco possa reverter essa situação, que a gente possa ver o nosso gigante no acesso na primeira divisão, né, do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, eu vou pedir aqui a sua inscrição,
o seu like, deixa aí o seu comentário sobre o que você achou dessa partida de ontem, o que você está achando desse trabalho do Fernando Diniz, dessa chegada do Nenê, e se você principalmente ainda acredita no acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E também, né, se inscreva no canal e deixe o seu like. À tarde a gente retorna com um vídeo e de repente a gente vai estar lançando um vlog de tudo que aconteceu nesse jogo de ontem entre Vasco e Cruzeiro. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.